Gente, Covid é uma doença nova, ao mesmo tempo, uma doença que nos traz muitas informações, uma doença que está sendo muito comentada, então a gente vai ter muito vocabulário. Então a gente já teve um Words in Action referente ao paciente mais crítico, ao paciente mais grave que chega ali com Covid, e agora nós vamos fazer um Words in Action, né, que é a exploração ali do vocabulário mais genérico, referente à prevenção, referente a sintomas mais leves, né? O quadro do paciente que não é tão grave. E depois nós vamos fazer um outro diálogo, né? Nós vamos ver um outro diálogo de um paciente que vai chegar ali a nível ambulatorial ou ali numa emergência, mas naquela parte ali mais consultória, aquela consulta ali mais fechada, né? E não aquela emergência, aquele perrengue ali, ou então aquela UTI. Então vamos começar. Bom, Words in Action. Fever. Gente, um sintoma comum de Covid é a febre, né? In English, fever. Mas vamos ler a definição. Fever, having a temperature above the normal range due to an increase in the body's temperature set point. Ou seja, é um aumento da temperatura normal do corpo, né? Em relação à temperatura normal, tá? Ao limite de temperatura. He is feverish. Ou seja, ele está com febre. Feverish é um termo em inglês que a gente usa também para falar que a pessoa está com febre. She has a fever. Ela está com febre. She has a fever. I'm afraid I've caught COVID. I woke up really feverish. Estou com medo de ter pego Covid. Acordei com muita febre. Acordei com febre. I have a fever. Estou com febre. I had a fever yesterday. Eu tive febre ontem. Prestem atenção aí na conjugação do verbo, né, que eu coloquei de propósito para vocês treinarem. Benny is feverish since yesterday and today he tested positive for COVID-19. Ou seja, o Benny está com febre desde ontem e hoje ele testou positivo para COVID-19. Então, esse era o motivo da febre dele, né? A infecção por COVID-19. Ill. O que é ill, gente? Ill é sinônimo de sick. Not in full health, ou seja, ill, doente, né? Não estando no estado ideal ali de saúde, né? Aquela saúde plena. Gina is very ill. She tested positive for COVID-19 today. Ou seja, a Gina está muito doente. Ela testou positivo para COVID-19 hoje. Ok? My grandpa got very ill when he got COVID-19. Ou seja, o meu avô ficou muito doente quando ele pegou o COVID-19. Ficou grave, né? Doente. Diarrhea, outro sintoma aí de Covid, gente. Qual é a definição em inglês de diarrhea? Diarrhea is loose, watery stools 3 or more times a day. Ou seja, diarreia são fezes aquosas e soltas, né? Lembrando que aí loose é solta, tá? Stools, fezes, 3 ou mais vezes por dia. Ok? Agora vamos para os nossos exemplos. John became acutely ill with fever, diarrhea and shortness of breath. Ou seja, o John, ele ficou de repente doente, né? Com febre, diarreia e falta de ar. Que provavelmente são sintomas, né, do COVID-19 aí que a gente está explorando. Salmonella can cause diarrhea in some people. Ou seja, a salmonela ela pode causar diarreia em algumas pessoas. Um exemplo aí pra gente com a palavra diarrhea. The runs. Gente, the runs é um termo informal que é muito utilizado, né, pelas pessoas que não são da área médica, né, para falar de diarreia, um termo informal. Então, quando você está com diarreia, geralmente lá eles usam esse termo the runs. Então, I've got the runs. It looked like she's got the runs. She spent all morning in the bathroom. Ou seja, parece que ela está com diarreia, né? Teve diarreia, porque ela passou a manhã toda no banheiro. Shortness of breath. Gente, já teve uma lição de shortness of breath, né? Em chest pain também a gente explorou esse sintoma aí de falta de ar. Então, a gente tem termos aí para se referir à falta de ar, como breathlessness, breathless, short of air, que é, no caso, o adjetivo, difficulty breathing.
E a nossa definição, without breath or breathing with difficulty, ou seja, sem ar ou respirando com dificuldade, tá? Isso aí é bem comum do Covid, então vocês não podem esquecer. Nossos exemplos, I'm feeling short of breath, ou seja, estou me sentindo sem ar. I felt breathless when I caught COVID-19. Me senti sem ar quando peguei Covid-19. Isso, são formas de falar sem ar, né? She was admitted with shortness of breath. Later, she tested positive for COVID-19. Ou seja, ela foi internada com falta de ar. Mais tarde, ela testou positivo para o Covid-19. Então, o motivo da falta de ar dela era a infecção por Covid-19 ali, que provavelmente acometeu o pulmão dela. I feel this uncomfortable breathlessness. Ou seja, eu sinto essa falta de ar desconfortável, tá? Aí, no caso, o breathlessness tá como um substantivo, né? Tá como um noun. Percebam que ali em cima a gente tem o breathless, o short of breath, como características, né? Tá meio adjetivado aí na frase, ok? Outro sintoma comum, gente, tiredness, né? When a person feels tired, ok? Drained of strength and energy, ou seja, sem energia, sem força. Doctor, I'm feeling extremely tired. Doutor, eu tô me sentindo muito cansado. I've been feeling very tired lately. Ou seja, eu tenho me sentido muito cansado ultimamente. The doctor seemed tired and in a hurry. Ou seja, o médico parecia cansado e com pressa. Provavelmente saiu do plantão, estava com pressa para ir para casa, né? Shortness of breath and tiredness are some of the symptoms of COVID-19. Ou seja, falta de ar e cansaço são alguns dos sintomas de Covid-19. Ok? Outro sintoma aí também, gente, muito comum, cough, ok? Tosse, né? To force air out of the lungs through the throat with a short and loud sound, sometimes unwillingly. O que é unwillingly, gente? Unwillingly é quando você não consegue controlar, né? Ou seja, é forçar o ar para fora do pulmão pela garganta, né? Com um som curto e alto, né? Aquele... Enfim. E às vezes, né? Na maioria das vezes, é uma coisa que você não consegue controlar. Então, você simplesmente tosse. Doctor, I've got this unpleasant cough. Doutor, eu tô com essa falta de ar chata, desconfortável. I'm coughing a lot today. Eu estou tossindo muito hoje. When I got COVID, I had a lot of coughing. Ou seja, quando eu peguei COVID, eu tive muita tosse. Eu tossi bastante, né? Eu tive muita tosse, ou seja, I had a lot of coughing. Headache. What is headache, guys? Aí a nossa imagem já nos fala, né? Que é dor de cabeça, ou seja, headache is pain in any region of the head. Ou seja, headache, né, dor de cabeça, é dor em qualquer região da cabeça. Cabeça, head, ok? Lembrem. I'm starting to have a headache, ou seja, eu estou começando aí com uma dor de cabeça. The only medicine that works for my headache is Naramig, ou seja, o único remédio que funciona para minha dor de cabeça é o Naramig, ok? Naramig. Headache is a common symptom of COVID-19, ou seja, a dor de cabeça é um sintoma comum do Covid-19. Sore throat, ou seja, garganta inflamada, né, dor de garganta. Como é que a gente pode definir isso aí melhor em inglês? A sore throat is a pain, scratchiness. Scratchiness é quando você sente arranhar, tá? Or irritation of the throat that often worsens when you swallow. Andrea has a strong cold and sore throat, ou seja, a Andrea ela tá com resfriado forte e a garganta inflamada. This medicine will soothe your sore throat, ou seja, esse medicamento vai melhorar, vai aliviar a sua inflamação da garganta. Bom, aí a nossa frase também um pouco sugestiva, que é um outro sintoma muito comum de Covid, na verdade, 2 sintomas, né? Antes, vamos aqui definir algumas palavras. Taste. O que é taste? The sensation or flavor perceived in your mouth
on contact with food, ou seja, é a sensação ou o sabor percebido pela boca, né, em contato com a comida. Então, taste, né, é o paladar, ok? Smell. O que é smell? Smell, to have the ability to notice or discover that a substance is present by using the nose, ou seja, é a habilidade de saber, descobrir que aquela substância está ali presente usando o nariz. Então, cheiro, cheirar, né? Smell, to smell. Sense of taste and smell. Gente, sense of taste and smell é o sentido do paladar e do olfato, né? Então, um sintoma comum do Covid-19 é perder isso, esses sentidos, né? Ou seja, loss of taste and smell. Agora vamos ver aí alguns exemplos. I can't taste the food, ou seja, eu não consigo sentir o gosto da comida. I can't smell or taste food. Eu não consigo sentir cheiro nem gosto da comida. I totally lost my sense of taste and smell when I caught COVID-19. Ou seja, eu perdi completamente, né, o meu paladar e o meu olfato quando eu peguei Covid-19. Bom, agora que a gente viu os sintomas, o que é importante, né, a pessoa fazer, né, efetivar quando ela pega aquela infecção, principalmente quando os sintomas são mais leves? Ela tem que se isolar, né, gente? Ou seja, social isolation, ou seja, isolamento social. Definition: social isolation is a lack of social connections, ou seja, é quando você para ali as conexões sociais, você se isola, you self-isolate. COVID-19 pandemic has required social isolation to prevent the virus from spreading, ou seja, a pandemia do Covid-19, né, ela demandou isolamento social para prevenir que o vírus se espalhasse, né? A melhor forma de prevenir foi pelo isolamento social. You're going to have to self-isolate for the next date as COVID is a real possibility. Aí, uma frase que um médico poderia falar para um paciente que chega com COVID, ele vai fazer essa conscientização. Então, ele vai falar, You're going to have to self-isolate for the next days as COVID is a real possibility. Ou seja, você vai precisar se isolar pelos próximos dias, já que COVID é uma possibilidade dos seus sintomas, né? Que ele deve ter chegado e apresentado ali para o médico. Social distancing. Gente, a gente viu social isolation, que é isolamento social, e aí a gente vai ver também distanciamento social, que também é uma medida de prevenção, né? Principalmente quando os lugares começaram a ser reabertos, né, com as medidas de proteção, a gente tem a máscara, o distanciamento social. And let's read the definition here. Social distancing is to keep a safe space between yourself and other people who are not from your household. Ou seja, é você manter a distância entre você mesmo, né, e outras pessoas que não são ali do seu núcleo familiar. Exemplo para nós. We've been exposed to COVID-19, so we are social distancing ourselves from other people. Ou seja, nós fomos expostos ao COVID-19, então nós estamos, né, nos distanciando de outras pessoas. I've been respecting all the social distancing rules, ou seja, eu tenho respeitado todas as regras de distanciamento social. We all must respect social distancing for everyone's safety, ou seja, todos nós devemos respeitar o distanciamento social em prol da segurança de todos, né, para que todos fiquem seguros. Aí a gente tem a gente tem duas medidas de proteção aí, gente, vocês já conseguiram identificar, né? She is wearing a mask, okay? And what is a mask? A mask is a covering for the face that prevents droplets from the mouth and nose from spreading in the air. Ali não é mouse, tá, gente? É mouth, mudem aí, ok? Que é uma cobertura ali no rosto, né? A covering, que vai prevenir que gotas, né, saiam da boca e do nariz e se espalhem no ar. We all must wear a mask for everyone's safety, ou seja, todos nós devemos usar máscara para a segurança de todos, que nem o social distancing for everyone's safety. Lembrem, as medidas protetivas do Covid não é só para sua segurança, é para a segurança de todo mundo. Everyone's safety.
The girl is wearing a mask, ou seja, a menina está usando uma máscara. Hand washing and wash hands. Gente, eu botei aí juntos de propósito, mas tem uma certa diferenciação entre os dois, tá? A definição que a gente vai ler é de hand washing, que é the act of cleaning hands with soap and water to remove microorganisms, dirt, grease, or other harmful and unwanted substances stuck to the hands, ou seja, é o ato de limpar as mãos com sabão e água para remover micro-organismos, sujeira, gordura ou outras indesejadas substâncias, né, danosas substâncias que estão presas ali nas mãos. Wash hands é o termo mais genérico, você vai falar quando você só vai lavar as mãos, ou às vezes tem uma finalidade específica, vou só lavar aqui minha mão. Mas lembrem que sempre que a gente for lavar as mãos, a gente tem que priorizar o hand washing, a gente tem que praticar o hand washing propriamente dito e efetivo, né, para que essa lavagem ela seja eficaz. Bom, the girl is hand washing, ou seja, ela está fazendo a lavagem de mãos, né? She is washing her hands, ela está lavando as mãos. We all must wash our hands in order to avoid the spread of COVID-19, ou seja, todos nós devemos lavar as nossas mãos, né? In order to, com a finalidade de prevenir, né, the spread of COVID-19. What is the spread of COVID-19? É a disseminação de COVID-19. Ok, guys? O que é isso aí que a gente está vendo na imagem? Também é uma outra medida protetiva, aquela medida mais improvisada, né? Quando você não tem ali uma torneira por perto. O que você vai fazer? Hand sanitizer, que é o álcool em gel, ok? A substance for making the hands clean and free from bacteria or viruses. Ou seja, é uma substância feita para limpar as mãos, né? Para livrar ali para poder exterminar, tirar ali as bactérias ou vírus. Doctors usually have and use hand sanitizer and always clean up their hands after each patient. Ou seja, os médicos geralmente têm e usam o álcool em gel para limpar ali as mãos depois de cada paciente. Então, hand sanitizer é o termo para álcool em gel, ok? Nunca usem a palavra alcohol, ok? Or other words. A palavra, o termo para álcool gel em inglês é hand sanitizer. Aí, gente, uma medida protetiva que muita gente aí tá esperando, alguns já conseguiram, eu, graças a Deus, já me vacinei. Então, muita gente aí tá esperando a vacina, né? Então, vaccination. What is the definition? Treatment with a vaccine to produce immunity against a disease. Ou seja, é um tratamento com uma vacina, né, a vacinação, no caso, para produzir imunidade contra uma doença, uma determinada doença. No caso, a gente tem a vacinação do Covid-19. Vaccination against COVID-19 is essential, ou seja, a vacinação contra o Covid-19 é essencial. Make sure you get your vaccination when the time comes, ou seja, se certifique de tomar a sua vacinação quando a sua hora chegar, né? Aí uma ordem aí, uma instrução importante. The pandemic was held in check by widespread vaccination, ou seja, a pandemia, ela se dissolveu, na verdade, ela foi resolvida, né, com a vacinação geral, vacinação de todo mundo, a disseminação da vacinação, que é o que nós mais queremos agora nesse momento. Bom, summarizing, guys, vamos resumir aqui o que a gente viu. Nós estamos enfrentando a pandemia, so we are facing a pandemic, and then we saw the COVID-19 symptoms, que são os sintomas de COVID-19 que vocês têm que saber, né? Shortness of breath, fever, headache, ok? Social isolation é uma medida protetiva aí, importante, referente à prevenção do COVID-19. Social distancing também é importante que você pratique. E, enfim, vaccination é a forma que nós provavelmente conseguiremos nos livrar aí futuramente dessa pandemia. Gente, esse foi o nosso Words in Action aí de Covid. Thank you a lot.